Eu sou Rita Vilhena, sou Rita Lerce de Vilhena, tenho 45 anos, nasci no Rio de Janeiro e é isso. Essa sou eu. Rita, e Maravilha 8, você conhecia a ideia, você viu a obra, quando é que você chegou aqui? Maravilha 8, eu cheguei e já estava pronto. Cheguei e estava pronto, Berna Cepa e Júlia Paiva, Roberta Rigoni, maravilhosa, e Luísa Souto. Acho que era esse o time que habitava na produção e tudo mais. E... Daniel Carvalho? Calma. Ah, desculpa. Posso continuar de onde eu parei? De onde eu estava? Por favor. Então, e aí tinha essa galera, aquela galera mais de produção, que foi onde a gente começou a se conectar mais, porque eu cheguei aqui junto com a Renata, né? A gente fazia o programa de televisão e parari e parará. E aí tinha, dentro do estúdio, no mundo do estúdio, tinha o Dani Carvalho e os meninos maravilhosos, Pedro, Felipe, o outro Felipe, o Shogun, maravilhoso Shogun, nosso queridíssimo. E era isso. Era esse momento, assim, acho que era 2014 que a gente chegou aqui, se não me falha a memória. 2013, 2014, sei lá. E viemos fazendo tempero de família. E também para assumir esse lugar, né? Tipo, de vender o estúdio e o trabalho de produção musical do Berna e fazer projetos. E aí a gente foi inventando milhares de coisas e realizando milhares de coisas. Inclusive os streamings e tal, você... Os streamings a gente super participou, era um momento auge, né, do negócio, porque a gente exibia um negócio ao vivo num momento que ninguém falava sobre isso, a gente tinha uma internet tipo super galáctica, maravilhosa, que chegava em todos os lugares, e esse vidro maravilhoso que está aqui na minha frente, onde todo mundo podia assistir. Então vivemos momentos históricos, né, com... Nação Zumbi, por exemplo, acho que foi um ponto altíssimo do nosso streaming, sucesso total. Mas um dia que eu lembro muito também foi aquele dia que você fez aquele momento, você, Raul Mourão, aquele momento Benegão e Frederico Coelho, histórica entrevista maravilhosa. E que mais? Não, e tinha... vocês estavam fazendo o que hoje chamam de live, né? Na época ninguém Estávamos fazendo o que hoje chamamos de live. Somos precursores da pandemia, será? Já sabíamos. Não, com a diferença de que a gente tinha o público, né? Mas a gente fazia exatamente isso. A ideia era fazer live. Inclusive, chamei atenção para isso outro dia, né? Que por a gente ter um estúdio fechado, um negócio de certa forma controlado, a gente fez uma coisa que a nação não fez na pandemia, né? Porque a nação não fez nenhuma live junto, para não expor as pessoas. Então, acho que a gente foi muito precursor mesmo nisso, né? Tipo, de proporcionar um negócio que a pessoa podia ficar lá na casa dela assistindo o que estava acontecendo aqui, né? Uma espécie de casa de show online, né? Exatamente, que a ideia era essa. Como é um lugar acolhedor que não dá para receber milhares de pessoas, a ideia era justamente fazer acontecer para fora, né? E o Dani Carvalho foi uma pessoa fundamental nisso, porque era o Dani que pesquisava tudo que acontecia, como é que faz, a internet, não sei o que, e vai assim, vai assado, e tá fora de sync, entra o sync, vai, sabe? Tipo, toda a parte, não só musical mesmo, né? Tipo, acho que a gente tinha uma curadoria meio conjunta, assim, e que variava de acordo com quem tava gravando no estúdio também, isso acontecia muito, né? Tipo, da galera tá aqui, querer fazer isso, participar desse projeto, sem ganhar nenhum dinheiro, né? Isso era uma coisa muito legal também, porque era um artista dando um show de graça para o seu público, né? Então, tipo, muito maneiro. E essa mistura aí de estúdio, produtora, selo, artistas gravando, ensaiando, as lives, né? Meio um hub, né? Meio um projeto de agitação cultural do Berna, juntando você. Sim, e essa grande turma, né? Hoje a gente olha e sente que fez história, né? Quantos projetos
passaram por aqui, quantos artistas que eram novos, que hoje têm uma carreira, né? Sim, vários. Como é que você lembra disso, né? Desse momento de potência cultural, né? Era muito rico, né? Porque era isso, eram tipo conversas diversas, pessoas diversas. Então a gente lá nesse mundo da produção do cinema, né? Que é aquele mundo bem que, caraca, tem que resolver, tem que acontecer, vai filmar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. De repente a gente descia e aí tava, sei lá, ali o músico tranquilão, sentado, fumando cigarro, sabe? Como se assim, não houvesse amanhã. A vida dele tava ótima, ele vinha aqui, gravava o violão, né? Ia lá, pá, voltava, conversava. E teve esse dia hilário que a gente desceu super estressadas, que eu e Renata descemos e provavelmente a Luísa estava junto, porque estava sempre junto com a gente. E aí tava o Amarante sentado, fumando um cigarro, assim, de repente ele falou, cara, tô achando muito foda isso aqui. Porque assim, eu tava na faculdade, virei músico. Virei músico e sou músico até hoje. Eu assim, quando eu encontro vocês aqui nesse cigarrinho, nessa varanda, parece assim que eu tô na repartição, sabe? Tipo, é uma sensação boa de que, tipo, sei lá, eu tive uma carreira, eu trabalhei na repartição, sabe? Tipo, como se isso fosse perceber o que significa isso, né? Uma vida que eu nunca tive e provavelmente nunca terá, né? Tá lá totalmente organizado com a música. E o Danilo Caymmi, a Renata falou que você podia contar uma história do Danilo Caymmi gravando de sunga. Ah, porque teve esse dia que era isso, acho que era Moreno e Domênico produzindo o disco do Danilo, se não me falha a memória. Desculpa se eu estiver cometendo algum equívoco, mas aí era isso, tipo, tava um calor desgraçado, o ar-condicionado não funcionava e ele tava gravando voz dentro de um dos buraquinhos. E aí, de repente, alguém falou pra mim, cara, olha isso que tá acontecendo. Aí eu entrei ali na técnica, tava o Danilo, tipo, muito feliz, gravando de sunga, porque tava de fato muito calor, entendeu? Então rolou essa parada. Teve o dia que o Moreno Veloso me ligou, era meia-noite, tocou meu telefone. Rita Vilhena, tá chovendo muito. Tá chovendo muito mesmo. Tá chovendo. Assim, as águas todas que estão chovendo, elas estão saindo de dentro dos interruptores. Tipo, tá tudo, eu não sei, assim, o que vai acontecer aqui, mas assim, tá saindo muita água por muitos lugares e eu tô com muito medo. Enfim, não aconteceu nada, mas de fato a gente teve uma pré-inundação nesse dia. Que mais? E o carnaval você participou, Rita? Nossa, gente, o último capítulo, participei totalmente do momento 1 do bloco. Estávamos ali em cima numa reunião e começou essa coisa, vamos fazer, era Bianca Comparato, né, Érica Coelho, estava junto com a gente porque ela produzia o tempero. E aí começou essa coisa, vamos fazer um bloco sobre carnaval, como é que era? Era um projeto com a Leca também, a Alessandra Colassante, maravilhosa. Estávamos todas lá e começou isso, cara, por que a gente não faz, não sei o que, não, projeto, carnaval. E aí viemos com esse nome, último capítulo, e eu estava totalmente no primeiro dia que aconteceu, né? Primeiro carnaval que aconteceu, eu vim fantasiada de Perpétua, maravilhosa interpretação de Joana Fontieta, e foi realmente um carnaval histórico, assim, né? Eu que não pulo carnaval, então, tipo, achei divertidíssimo, porque foi o meu momento carnaval. E justamente no ano seguinte, eu cheguei a vir, mas eu não vim pra pular carnaval, né? Porque daí já foi, porque, enfim, aí tem toda essa coisa desse trabalho aqui, dessa união, né, artística, cultural, todo mundo junto, numa grande família e nesse olhar do Berna, né, de vamos construir junto e vamos fazer acontecer, que é muito lindo e generoso. E aí eu comecei um movimento de transformação meu, né? Então a Maravilha 8 tem um lugar muito importante na minha vida, porque o último cigarro que eu fumei na minha vida, eu fumei nessa varanda.
o último porre, assim, entre muitos amigos íntimos, eu tomei aqui nessa Maravilha 8, entre outras coisas que eu já não faço mais também, eu fiz, não sei se pela última vez, mas tipo, fiz bastante aqui nesse lugar. E aí no Carnaval de 2015, que foi o segundo ano do último capítulo, eu vim para as pessoas me verem porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia e já tinha emagrecido. Eu tinha feito a cirurgia há um mês, já tinha emagrecido 20 quilos. E aí vim aqui para todo mundo me ver como eu tava. Fiquei ali embaixo, assim, subi um pouco, toda bicho do mato, sabe, olhando. Primeira vez que eu saí de casa, caramba, esse lugar que... Então, assim, eu tenho um carinho enorme e acho muito lindo vocês estarem fazendo isso, porque realmente é uma história que merece ser contada, né? A gente hoje aqui ouviu muita história boa, cara. Eu, Manel, chegamos às lágrimas. Acabou? Você acha que... E aí, como é que é isso? Estamos aqui, tem uma tristeza, gravando aqui, vai desmontar isso amanhã? Será que acabou? Acho que nunca acaba, né? Acho que a gente está aqui junto hoje não é à toa, né? Olha quando eu cheguei nessa varanda, todas essas pessoas, sabe? E todo mundo muito feliz de estar aqui, né? Então eu acho que talvez a gente possa ouvir esse momento como até um momento de... E aí, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Será que a gente consegue, de alguma maneira, se reorganizar e fazer isso aqui acontecer, né? Eu acho que a gente começou o dia mais, né, meio que falando do fim e tal, e agora a gente está meio com esse espírito. Com esse espírito, né? De... Tanto ouvir falar, né, das histórias, deu uma animada aí. Agora, eu acho que vocês tentaram tanto, né, o Berna, né, com essa potência, com essa força, né, e tanta gente boa e essa juventude que ele juntou, que não conseguiu, né, virar um negócio sustentável. Acho que se mistura, né, é uma utopia artística, né, é um projeto de querer fazer coisas. Sim, sim. E os negócios são de outro ambiente, né, como misturar um com o outro. Não? Como que... A gente tá vendo aqui o fim dessa tentativa, mas talvez tenha que encontrar outro modelo, né? Talvez a gente esteja vendo, inclusive, uma espécie de... A gente esteja acordando, né, para perceber, porque às vezes quando você está dentro, você não percebe, né, a potência e o tamanho que você tem. E eu acho que a gente tinha muito desejo, mas num momento também onde as coisas estavam muito complexas, assim. Então, era muito importante que cada um tivesse fazendo a sua história, sabe? E aí, de repente... Então, por exemplo, tem esse momento maravilhoso do Rodrigo Hilbert, que a gente fazia lá, o Tempero de Família, e aí, de repente, vamos fazer uma abertura nova para a segunda temporada, como é que vai ser, não sei o que, nananã. E aí eu vim com uma informação de que o Rodrigo amava uma música da banda Mirim, que ele cantava com os filhos e que eu achava que aquilo era super bacana. Aí comecei a conversar com o Berna e aí concluímos que a gente devia trazer Rodrigo para gravar a música. Rodrigo, que nunca tinha cantado, mas é, né, aquela pessoa que parece que faz tudo que todo mundo gostaria de fazer, sei lá, tipo, tem esse potencial, né, para fazer as coisas. E a gente trouxe num dia histórico também, que foi incrível poder juntar uma coisa com a outra, né? De fato, a gente conseguiu unir ali uma história de duas coisas que aconteciam aqui dentro desse lugar e foi muito maneiro, tá no ar até hoje, sabe? Então, tipo, tem isso, né? Tem coisas que vão ficar para sempre, que jamais se acabarão, mas... pensando sobre o futuro, assim, me dá a sensação de que tem bastante coisa que a gente ainda poderia fazer. Porque o futuro está cada vez mais coletivo, né? Eu acho que a gente fez uma coisa no coletivo num momento que estava tudo muito individualizado ainda. E eu acho que hoje a gente tem um olhar mais coletivo para as coisas. E talvez isso ajude a gente a conseguir construir um negócio mais coletivo. Tipo, onde realmente todo mundo consiga, não só a gente, mas as pessoas de fora também, né? Porque às vezes você vai vender, é uma produtora que também tem um estúdio, que também faz...
E aí fica naquele lugar do, mas vocês querem fazer tudo, sabe? E sim, queremos, porque nós temos pessoas que super podem fazer cada parte dessa construção, né? Mas e aí, a sua história aqui, que você lembra, a sua história, das muitas histórias, a gente ouviu tudo hoje, falando do disco do Jorge Ben, do show do Raul Seixas ali na varanda, do problema com a polícia. Cada um problema. Contou uma história louca aqui, além louca. dessas que você contou, do Danilo e tal, do Amarante. Você lembra de alguma outra? Cara, história assim, gigante, assim, tipo, gigante não, mas uma história assim muito boa, não sei. Eu tenho um orgulho enorme de ter viabilizado o disco da Ava Rocha com produção do Jonas Sá, que foi uma coisa que chegou, que a gente foi fazendo junto, construindo justamente nesse modelo de, né, a gente faz todas as coisas. E aí acabou que a gente gravou, mas não deu continuidade à coisa da gravadora mesmo, né, tipo lançamento e tudo mais. Mas, cara, é um disco lindíssimo que ganhou bastante coisa por aí, né? Tipo, e a Ava, a partir disso, foi para um outro lugar também, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito maneira, assim. Toda vez que eu lembro que isso aconteceu, eu fico feliz, sabe? Foi o Jonas que produziu? Foi o Jonas Sá que produziu belíssimamente. E tem o disco do Jonas que foi feito aqui também. Bom, tem esse momento que tem um disco que parece que vai ser lançado esse ano, que começou a ser feito em 2014, que é um disco que é o Jonas Sá, o Pedro Sá e o Rô, que é o pai deles. E é um disco, tipo, que deve ser lindíssimo. Eu nunca ouvi nada, mas são 3 pessoas super especiais e super musicais, né? Então tem esse momento. Eu não lembro que disco do Jonas que foi produzido aqui, mas eu acho que foi o penúltimo, talvez, né? Você pode falar, assim, pra mim, os nomes que você lembra que passaram por aqui? Caetano Veloso, Anelisa Assunção, Jonas Sá, Nina Becker, Danilo Caymmi, Alice Caymmi, Rodrigo Amarante, Nação Zumbi inteira, Lúcio Maia, Pupilo, Dengue, Seu Jorge. Tipo, a gente tinha que ter uma cola pra isso. Vamos fazer isso agora? Tá lista. Eu vou listar todo mundo, a gente faz ali contra a parede, câmera mais alta, todo mundo falando. Eu acho que podia, todo mundo. assim? Exatamente. Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV.